Boa noite, pessoas queridas. Uma alegria estar aqui com vocês no Domingo com Mantras. Muito bem-vindas. Hoje nós estamos recebendo a Fernanda, que foi indicada pela Márcia De Luca, que apoia esse projeto do Domingo com Mantras. Então, gratidão aí pela Márcia De Luca fazer essa conexão com a gente, né? Da Fernanda com a gente. Então, eu vou ler um pouquinho sobre a Fernanda, né? A Fernanda, ela é mãe do Theo e da Flora, atua com práticas de autocuidado, Ayurveda, meditação e Bhakti Yoga há 15 anos. Ela possui formação em Ayurveda, Ayur Yoga, filosofia do Yoga e aromaterapia. Atualmente está se especializando em Sound Healing, sons de cura, astrologia védica e integrando esses conhecimentos em seu trabalho. Seu propósito de vida é espalhar esses conhecimentos milenares na esperança de plantar uma semente de união e conexão com a essência. E o tema que a Fernanda traz hoje é mantra sagrada, a manhã sagrada. Mantras a serem feitos ao amanhecer. Muito bem-vinda, Fernanda. Estou aqui também com a minha companheira do Domingo com Mantras, né? Que é a Vânia Bhaktin Vrindavani, da Casa da Lua, né? Que é o spa que ela gerencia, o spa Ayurveda que ela gerencia. Vânia, você quer dar uma boa noite para todo mundo aí? Dou sim. Também estava aqui meio enrolada com o computador. Hoje é o dia, Ana. Boa noite, todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. E nosso encontro das manhãs sagradas vai ser ótimo. Obrigada, Fernanda. Bom, primeiramente quero agradecer a Ana e a Vânia por esse convite e agradecer a Márcia, já agradeci ela, mas que maravilha ela poder, enfim, proporcionar isso, proporcionar a rede que vocês criaram e também depois esse Domingo com Mantras, que eu achei uma ideia tão maravilhosa, um tema tão milenar e tão atual, né? Ele é milenar, mas tão atual e necessário nas vidas de hoje, né? Então, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. E, bom, a Ana já me apresentou. Eu estou nesse universo da tradição védica há muitos anos e é uma paixão muito grande. Acho que eu respiro Índia há muitos e muitos anos. Converso com amigas e falo que eu já nasci lá alguma vida. Então, é uma tradição muito rica, muito que nutre a alma, né? E eu escolhi o tema quando a Ana e a Vânia me chamaram. Eu falei, bom, qual tema será que eu vou escolher? E esse tema de manhã sagrada conversa muito com o que eu aprendo e o que eu ainda aprendo, mas o que eu ensino no Ayurveda, que é falar sobre Dinacharya. O Dinacharya é a nossa rotina diária, né? Todos os rituais e horários que a gente faz no nosso dia a dia. E quando a gente estuda Ayurveda, a gente percebe o sagrado, a importância que tem amanhã, né? O que a gente faz de ritual quando a gente acorda, né? Como esses rituais, como essas práticas, né, de autocuidado que a gente faz pela manhã, como isso vai reger o nosso dia, né? Como isso vai trabalhar com a nossa energia durante o dia. E quando a gente faz a prática por muitos dias, por muito tempo,
isso vira automático, né? A Márcia sempre falava, eu lembro quando eu era aluna dela lá atrás, ela sempre falava que quando você faz uma prática por mais de 21 dias, isso se torna já parte da gente, né? Então, quando a gente coloca essas práticas de autocuidado que só vão trazendo benefícios, depois uma hora a gente não consegue mais ficar sem eles, né? E os mantras são pílulas tão... eu falo que mantras são como remédios, assim, e remédios tão ao nosso de fácil acesso, né? Só depende da gente, de estar com a gente mesmo e colocar esse mantra, essa intenção na meditação, na hora de fazer o japa, ou como um ritual, né? Ou cantar em voz alta. Então, os mantras são muito importantes nessa prática diária do Dinacharya no Ayurveda. Eu trouxe uma apresentação, daqui a pouco a Ana vai colocar, e no começo da apresentação eu falo sobre quando a gente estuda yoga, Ayurveda, a gente ouve muito falar sobre essa importância da manhã, e no sânscrito chama Brahma Muhurta. Muhurta é um espaço de tempo, né? Estou estudando astrologia védica, eu entendi mais esse conceito. Então, é um espaço de tempo específico, do dia. E Brahma Muhurta é esse espaço de tempo do Criador, né? Então, o espaço de tempo mais sagrado do dia, né? É um momento que ele é mais ou menos 1h30 antes do nascer do sol, 4h30, 5 horas da manhã, e eles dizem que é quando ainda não é nem dia e nem noite, né? Então tem esse espaço entre o dia e a noite, e é considerado um horário mais sagrado do dia, e um horário mais sagrado para você fazer os rituais e os mantras. Mas aí, como diz o Dr. Gue, foi meu professor de Ayurveda, a gente vive num mundo moderno, cada um com as suas rotinas, né? Cada um com o seu dia a dia, seu trabalho. Então, o ideal, obviamente, quando você está num retiro, quando você está num lugar, numa viagem espiritual, acordar cedo essa hora e meditar é uma maravilha, talvez as pessoas consigam, mas no dia a dia fica mais difícil. Mas o importante é você conseguir praticar o mais cedo possível, né? Então, enquanto você conseguir acordar cedo e inserir essa prática de meditação, em prática de mantra, no seu despertar. E eu escolhi alguns mantras para a gente explorar juntos, a gente vai falar sobre eles, e cantar também. Então, a gente vai cantar juntos. Eu acho que, se eu não me engano, foram 5 ou 6 mantras. E, assim, na Índia, é dito que a gente tem que ter uma pronúncia X, né, para falar, para fazer efeito e tal. Mas a minha professora de astrologia védica, a Madhu, que também não fez sânscrito, não estuda sânscrito, não é uma pessoa assim acadêmica. Eu acho que o que mais importa quando a gente canta mantras é a nossa intenção, né? Nossa intenção, toda a nossa atenção e intenção na hora de cantar. E não se preocupar muito com a pronúncia. Acho que a pronúncia é importante, mas na hora de colocar toda sua intenção, toda a sua atenção e vontade, né, ou uma conexão, enfim, qualquer que seja a sua crença, isso é o que vale na hora de cantar, né? Então,
Para a gente começar a falar dos mantras, eu queria que a gente pudesse chegar, né? Então, para todo mundo entrar na mesma sintonia, a gente sentar no lugar, se tiver como sentar, com a coluna mais reta, né? Aquietar, colocar os pés no chão, se você estiver numa cadeira, e deixar a coluna bem reta, fechar os olhos. Vamos fazer algumas respirações através do diafragma, uma respiração simples, mas para que a gente possa ir aquietando e chegando. Então, inspira fundo. Sente bem no ar, entrando pelas narinas. Solta devagar. Mais uma vez. Percebe o ar entrando, saindo. Percebe se quando o ar entra ele é frio. Quando o ar sai ele é mais quente. Deixa a respiração ir aquietando a mente. Tenta não se identificar mais com os ruídos, os barulhos da rua, da casa. Vai percebendo o silêncio. Respira normalmente, mas com consciência. Prestando atenção no caminho que a respiração faz no corpo. Se vier algum pensamento, observa, deixa ele ir embora. Como se fosse um filme no cinema. Mais um pouquinho. Se você sentir, põe as mãos na frente do peito, em oração. A gente vai, cada um em casa, eu vou fazer a conexão com vocês e vou ouvir o OM de vocês. Cada um no seu ritmo. Na inspiração, a gente vai cantar o OM 3 vezes. Então, inspira. Namastê. Aos poucos. Vamos tentar permanecer nessa frequência. Vai abrindo os olhos.
Devagar. Vou pedir para Ana colocar para mim a apresentação. Para todo mundo possa ver. Só um momentinho que eu vou colocar aqui, tá? Ah, tá bom, Vânia. Espera aí. Então, é uma apresentação onde todo mundo vai conseguir também ler os mantras, tá? Para conseguir seguir junto. Você está vendo a tela inteira, não? Não, estou vendo... Mas acho que tudo bem, se não conseguir pôr a Tá, tela. espera aí. Pronto. Pronto, Foi? querida. Foi. Então, vamos lá, vamos falar sobre mantras para o amanhecer. Esse é um nascer do sol maravilhoso na cidade de Varanasi, que eu tive o privilégio de poder estar lá. E eu falo que o nascer do sol na Índia não tem igual. E pode passar, Vânia. Tá, vou passar na hora que eu acertar fazer isso. Tudo ótimo. Tá que não é só Índia. Estava aqui tão direitinho, agora não está mais. Vê se consegue dar um enter assim, ó, ele não sai da tela, vai para outra tela. Tinha uma setinha aqui que sumiu, gente. Espera aí, só um minutinho. Tá tudo bem, a gente está todo mundo ainda na vibração do mantra, tá tudo certo, Vânia. Curtindo esse lindo amanhecer. É isso, Isso, Doris, vamos paciência aqui. esse amanhecer de Varanasi, tá tudo certo. Você voltou para a tela com Eu os sei. participantes. Ah, ok. Vânia, faz o seguinte, não precisa deixar na tela cheia, deixa naquela tela com os Não, slides. consegui. Não. Espera aí, é que agora eu tenho que... É só a gente se É que eu imaginar saí naqueles do Zoom. barquinhos. Adorei isso, Doris. Olhando aquele sol lindo. Pronto, gente, eu acho que vamos manter assim, que é melhor. Isso, tá ótimo. Vamos lá. Bom, gente, então, bom, na tradição da tradição da Índia, a gente entende que tudo vem do som, né? De acordo com os rishis, que são esses mestres sagrados, né? Enfim, são esses rishis que tiveram essas comunicações e que escreveram, enfim, ou criaram os Vedas. E, de acordo com esses rishis, essa primeira emanação, né, da criação emergiu de uma palavra em sânscrito chamada nada. Não nada de nada, nada em sânscrito, essa palavra que quer dizer essas vibrações cósmicas inaudíveis, que a gente não tem acesso a elas, mas que elas são conhecidas como esse som primordial, né? Então, tem essa tradição
de Nada Yoga. E essa tradição, a gente aprende que o universo é um oceano de vibração, né? Está tudo vibrando a todo tempo, né? Então, nada está parado, está sempre vibrando, incluindo nós mesmos, né? E tudo ao nosso redor. Então, esse som, na verdade, essa vibração, ela é o divino, ela é o Criador, Deus, ou essa consciência cósmica, como a gente quiser chamar. E esse som que se propaga no espaço, no elemento mais sutil, que é o Akash, que é o espaço, esse som que se propaga é o Om. Então, na verdade, tudo começa no Om, né? Então, esse som primordial, e o primeiro som que se manifestou no universo é esse mantra que hoje em dia já é, né, muito conhecido, que é esse Pranava, que a gente chama de Pranava Om. E o Om, quando a gente canta os mantras, normalmente, muitos mantras começam com o Om, né? Então, é ele que inicia os mantras, né? Porque ele é esse som primordial, o começo de tudo. Uma das coisas que eu aprendi na tradição do yoga, do Ayurveda e também agora no Sound Healing é que o poder de cura do som e dessa vibração é muito, muito poderoso, é muito forte, né? Eu acho que a ciência, o meu professor no Sound Healing, que chama Pierre, ele trouxe vários estudos que estão fazendo muitos estudos falando sobre estudos científicos. Então, a ciência está se interessando por esse assunto, trazendo como o som e a vibração pode ajudar na cura de diversas, diversas doenças, diversas aflições e diversas questões no organismo e nas pessoas, na saúde das pessoas. E é muito interessante, porque a tradição da Índia fala isso há milhares de anos, né? Então, a gente ouve isso há muito tempo, quem estuda yoga, quem estuda Ayurveda, ou, enfim, toda essa tradição, já sabe que isso já estava lá escrito há muito tempo, mas hoje em dia a ciência está entendendo, está reconhecendo isso. Então, que maravilha, né? E então a gente é como o nosso corpo, é como se a gente fosse um sintonizador, assim, um rádio, né? Então, nosso corpo é como se fosse um rádio. Rádio meio antigo, né? Hoje em dia tudo eletrônico, mas pensa que você é um corpo que você vai sintonizar essa frequência, né? Então, eu acho que o importante é a gente abrir essa consciência, abrir esse lugar para a gente sintonizar nessa frequência, né? Para a gente voltar para o ritmo. Eu acho que o ritmo é muito importante. E quando a gente fala de ritmo, me vem à cabeça como o nosso ritmo atual, como a gente está num ritmo tão acelerado, né? Como essa geração e como esse mundo que a gente vive hoje, a gente está num ritmo fora de sintonia, né? A gente não está mais em sintonia com o ritmo da natureza, com o ritmo dos ciclos da natureza, com o ritmo do dia, dos horários do dia, né? Então, como essa modernidade tecnológica e essa sociedade que a gente vive hoje, a gente acaba ficando muito tempo no automático e a gente nem percebe que a gente não está mais no ritmo, né? Então, quando a gente vê a quantidade de pessoas com questões de ansiedade, com questões de insônia, com várias questões que a gente vê hoje são frequentes, né? Em todas as faixas etárias, nos jovens, como as pessoas
saíram desse ritmo, né? Saíram dessa vibração que é primordial. Então, a importância da gente se concentrar nessa vibração, né? E perceber que a gente tem isso, assim, indiscutivelmente como semente, está lá, né? A gente só esquece que a gente tem essa semente, a gente tem essa vibração primordial. Então, o mantra, ele funciona como uma ferramenta para a gente voltar para esse lugar de ritmo, de sintonia, de vibração, uma vibração de acordo com os ciclos e com os ritmos do universo. Então, os mantras, ele vai te ajudar a chegar nesse lugar, né? Até a gente se conectar na mesma frequência. Então, é isso. E são ondas, né? E a gente vai percebendo nesse ritmo de onda, a gente vai percebendo também como as nossas ondas mentais vão se acalmando. Conforme a gente vai colocando a prática de mantras no nosso dia a dia, a gente vai percebendo como o mantra ajuda a gente a sintonizar essa frequência, esse canal, né? Essa estação aí, vamos dizer, do rádio, né? Rádio cósmico. Então, realmente é uma prática divina mesmo, né? É uma prática muito fácil da gente se conectar. Precisa ter um pouquinho de disciplina, né? Acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Márcia, com todos os meus professores, né? Ter um pouquinho de disciplina, um pouco de tapas. Mas quando a gente começa a fazer, a gente percebe os benefícios, né? De voltar para esse ritmo, de voltar para essa vibração. A gente percebe no nosso corpo, né? Na nossa digestão, no nosso sono, no nosso dia a dia, na nossa disposição do dia. E isso tudo vai fazendo a gente voltar para essa prática, né? Então, é isso. Acho que a gente consegue, através dos mantras, a gente consegue sintonizar esse rádio do coração, né? Fazer uma sintonia mais fina, né? Nem que seja poucos minutos por dia, né? Se a gente colocar essa prática, a gente vai percebendo como a gente também a nossa frequência vai mudando e a nossa frequência e o nosso poder de som, que é a nossa voz, né? Colocar a nossa voz no mundo, também vai mudando como a gente coloca a nossa palavra, como a gente coloca a nossa percepção de mundo para o outro. Então, quando a gente também está em silêncio, fazendo o som do mantra internamente, a gente percebe que acho que nós conseguimos ouvir mais o outro também, né? Ter essa percepção de escuta, que é tão importante também, né? Então, o mantra, ele vai te levar para esse lugar, né? De acordo com, enfim, a prática, com a prática diária. E aí a gente... é isso, acho que esse ritmo e essa sintonia vai trazer uma melhor comunicação de nós com o mundo. E também a nossa comunicação interna com o nosso divino, né? Com o nosso poder sagrado, com o sagrado lá fora, mas que está refletido aqui dentro. Então, acho que essa comunhão se faz muito presente quando a gente canta mantras, né? Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para a gente colocar no nosso dia a dia. Então, como isso vai para vários lugares, né? Então, a nossa comunicação interna, e também menos, que julga menos, né? Quando a gente canta para a gente mesmo, você vai se percebendo nesse som, você também começa a se entender melhor, a ter essa conversa interna para estar mais presença, né? Traz presença para o dia a dia.
Pode passar, Vânia, acho que o próximo. E nesse próximo slide, aqui tem a foto de um Japamala, todo mundo deve conhecer, né? Japamala é aquele, como se fosse um terço, que é muito, enfim, comum, né, nessas práticas de mantras, que tem 108 pontas e que a gente pode fazer uma prática que chama japa, que é a prática de cantar um mantra específico, pode ser um bija mantra, que é um mantra semente, que é um mantra curto, mas pode ser um mantra mais comprido, um mantra que você sentir mais conexão com esse mantra, e a gente faz essa prática silenciosa, né, cantando cada conta do Japamala, a gente canta um mantra, repete uma vez o mantra. Pode ser feito silenciosamente, como meditação, mas pode ser feito cantado. Eu aprendi que quanto mais sutil o som, ele vai vibrar mais, ele vai fazer mais efeito. Então, quando está aparecendo, sim, Ana, ele está na tela cheia. Então, quando a gente canta em voz alta, vai ter um efeito. Quando a gente murmura, só um murmúrio baixo, vai ter outro efeito. Quando a gente faz internamente o som só interno, vai ter outro efeito. O que a tradição diz é que quando a gente canta ele silenciosamente, com muita presença, realmente sem sair dele, né? Ele é o que faz mais efeito, é o mais poderoso. E aí, nesse slide, eu falo, né? Som é memória, né? Porque se viermos desse som, né? Desse som primordial, desse nada, né? Nada yoga, então esse som, a memória e essa vibração é a gente lembrar de quem somos, né? E quando a gente lembra de quem somos, o que a gente está lembrando? A gente está lembrando que somos o divino, né? Que viemos desse mesmo lugar do divino, dessa consciência superior. E esse mantra, que vem da tradição Advaita Vedanta, que é essa tradição do Vedanta não dual, chama Aham Brahmasmi, que na verdade quer dizer esse mantrinha pequenininho quer dizer eu sou o Brahman, né? Ou seja, eu venho do sagrado, né? Ou seja, eu sou o divino, eu sou o sagrado. Então é reconhecer e vamos lembrar, né? Colocar na memória de novo o quanto somos sagrados, o quanto somos divinos e únicos, né? Cada um tem um papel divino, único nessa vida, né? Nessa manifestação. Então, esse mantra é usado, né, nessa tradição para se referir a essa unidade do Atman, que é esse eu individual ou alma, né, individual, com Brahman, que é essa consciência ou absoluto. Então, quando eu falo Aham Brahmasmi, eu estou falando que eu sou divino, estou lembrando isso, que eu não sou fora, não estou fora, né? O micro e o macro, nós somos uma pequena, vou fazer uma analogia assim, o mar é esse oceano de vibrações, né? Então o universo é esse oceano de vibração e a gente é apenas essa onda, né? Uma onda do mar, mas a onda sonora. Então nós somos o micro do mar. Então eu acho muito lindo esse mantra, esse pequeno mantra, Aham Brahmasmi. Então a gente percebe e compreende que a gente tem essa conexão infinita com essa consciência superior ou essa consciência cósmica. Pode passar, Vânia.
Gente, depois no final, acho que elas vão abrir para perguntas, tá? Para questões, se vocês tiverem algum tipo de... também compartilhar o que vocês quiserem, tá bom? Mas se alguém sentir vontade também de complementar alguma coisa, fique à vontade. Vânia, saiu, tá? Só um minutinho. Tá bom. Eu aprendi a fazer isso hoje, aprendi mais ou menos. Tá ótimo. Então, bom, eu falei brevemente na introdução, né, sobre o Brahma Muhurta. Então, o Brahma Muhurta é o tempo, né, esse espaço de tempo do Criador, ou, né, esse conhecimento supremo, e Muhurta é esse período. Então, Brahma Muhurta é esse período de tempo perfeito para a gente perceber, se conectar e acessar esse conhecimento. Então, volto a repetir, quanto mais a gente conseguir se adequar a acordar mais cedo, eu falo nos meus atendimentos, eu sempre falo para as pessoas irem diminuindo assim, meia hora, né? Então, e dormir meia hora mais cedo e acordar meia hora antes, ficar acostumado. Já vai fazer super diferença, né? Então, e também assim, o mantra, ele ele tem, de acordo com a tradição, tem a Brahma Muhurta, que é a hora mais auspiciosa, vamos dizer assim, né, para a gente estar em conexão, mas as horas de meio, por exemplo, tem a primeira hora do dia, que é a Brahma Muhurta, e tem meio-dia, e tem o final do dia, que é o pôr do sol, e meia-noite. Mas meia-noite, enfim, não é o ideal, porque o ideal é dormir cedo. Então, quem não pode na parte da manhã, que seria o ideal, a hora do almoço é uma hora muito propícia para fazer os mantras e para a meditação, e no pôr do sol também. São essas horas de fechamento, né? Horas-chave do dia. Mas, então, é isso, Brahma Muhurta, o ideal seria ir adequando esse dinacharya, esses horários no nosso dia a dia. Quando eu consigo, eu tenho uma prática de mantras há muitos anos, e eu tenho filhos pequenos, também tenho uma vida real, e quando eu consigo acordar num horário que eu consiga ver o nascer do sol, que eu consiga estar nesse início da manhã, é muito nítida a diferença na nossa meditação, né? A energia desse momento, a energia do dia é muito sagrada mesmo, dá para a gente sentir, né? E também quem mora na cidade grande, assim, é um momento de silêncio, né? É um momento que está tudo ainda em silêncio, né? Tudo com a possibilidade de acontecer, né? Então você tem quando você está nesse horário, você tem essa possibilidade do que vai ser ainda, né? Então é muito bacana quando a gente consegue fazer essa prática nesse horário. Bom, então vamos lá. O primeiro mantra é um mantra para Ganesha. É o próximo slide. Pode passar, Vânia. O próximo, ó, o mantra para Ganesha. Isso.
Foi para a tela cheia, tá? Só estou te avisando. Bora lá. Então, Ganesha, olha, gente, se deixar, eu fico horas falando sobre esse tema, mas então eu vou, assim, vou dar só uma introdução pequena. Ganesha é esse deus com cabeça de elefante. E, na Índia, ele é muito reverenciado. Quando a gente vai para a Índia, a gente percebe que ele está na todas as portas, em todos os lugares. Ele é o deus dos inícios, né? Então, quando a gente vai fazer um puja ou quando a gente vai fazer uma prática, a prática de mantras, a gente sempre canta para Ganesha em primeiro lugar, né? Porque Ganesha vai abrir os caminhos, vai remover todos os obstáculos para a gente dar início àquele empreendimento, aquilo que você for começar a fazer. Então, tem essa imagem de Ganesha. Eu gosto quando o Ganesha está dançando, ele tem diversas... a gente consegue ver Ganesha de diversos jeitos, sentado, com vários braços, mas eu gosto muito desse, ele dançando, né? Dançando com o ritmo do universo, que nem o Shiva Nataraja, que também aparece dançando. Então, esse é um mantra, acho que é um dos mantras mais conhecidos, que é esse mantra Vakratunda. Então, o mantra eu vou falar uma vez, e aí depois eu canto, quem sentir a vontade de ir lendo e cantar. Esse é o mantra que fala: ó Senhor Ganesha, aquele de corpo enorme e tromba curvada de elefante, cujo brilho é igual a bilhões de sóis, sempre remova todos os obstáculos dos meus empreendimentos. Então, é assim: Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Mais uma vez. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Mais uma vez. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Então, esse é um mantra muito lindo. Eu geralmente canto ele todos os dias, antes de fazer minhas práticas, na hora que eu vou acender minhas velas no altar. Uma coisa que eu acho muito, eu sempre compartilho muito, é essa importância da gente ter um lugar na nossa casa, um cantinho, um lugar que você escolheu para agradecer todos os dias, um lugar que você consiga se conectar com o sagrado, seja a sua crença, seja o que você escolher como sagrado, mas esse lugar que você pode acender um fogo, colocar os elementos ali, então uma vela, um incenso, uma flor, colocar uma imagem de quem você acha que representa essa conexão com o sagrado. Esses rituais, né? Fazer disso um ritual, de você ter esse local, te ajuda muito a colocar essa prática no seu dia a dia, né? Você ter reservado esse lugar para você no cantinho da sua casa, no seu quarto, onde for que você consiga fazer. É uma experiência, acho que vale muito a pena a gente ritualizar mais os nossos dias, os nossos momentos, né? Então, esse foi o mantra para Ganesha, para ele abrir os caminhos, e a gente pode ir para o próximo mantra, Vânia.
Olha, esse é um dos mantras que eu mais, assim, agradeço. Agradeço o mantra, porque ele é muito lindo. Esse é um mantra especificamente para fazer de manhã, tá? Então, é um mantra que a gente faz para reconhecer que o sagrado está nas nossas mãos, né? Reconhecer que temos todas essas características do divino às nossas mãos, né? No nosso fazer e no nosso colocar no mundo, porque através das mãos a gente se coloca no mundo também, né? Não só pela voz, mas através do fazer, através da ação. E quando a gente faz essas mãos em oferenda, a gente está olhando para essas mãos, percebendo o divino e oferecendo também, né? Então, é muito lindo. Então, esse mantra, ele vai falar o seguinte, a tradução é, eu vou concentrar nos meus dedos, né? E nos dedos, na ponta dos dedos, no topo da mão, eu visualizo a abundância, né? Essa prosperidade e abundância que vem de Lakshmi, que é a deusa da prosperidade, da beleza, da riqueza espiritual e a riqueza em todos os sentidos. Então, essas abundantes bênçãos de Lakshmi estão na ponta e no topo da minha mão. Aí eu me concentro no centro das palmas das mãos, né? E visualizo as bênçãos da deusa Sarasvati. Sarasvati é a deusa do conhecimento, a deusa das artes, a deusa da música, né? Então, deusa do som também, né? Ela é também conhecida como Vak, né? Que é o som. Então, a gente se concentra e agradece e reverencia a Sarasvati, que está na palma, no meio das nossas mãos. E na base da mão, a gente visualiza as infinitas bênçãos de Govinda, que é Krishna, esse avatar de Vishnu, que representa o amor incondicional, né? Esse amor universal. Então, eu reconheço todas essas divindades nas mãos, e assim eu me concentro em minhas mãos todas as manhãs e busco essas manifestações divinas e que eu possa colocar isso em ação no mundo. Então, é muito lindo, assim, é um mantra muito, muito auspicioso. Então, o mantra, ele é assim. Karagreva Sate Lakshmi, Karamadye Saraswati, Karamule tu Govinda, Prabhate Karadarshanam, Karagreva Sate Lakshmi, Karamadye Saraswati, Karamule tu Govinda, Prabhate Karadarshanam. Prabhate Karadarshanam. Então, aqui a gente tem uma imagem de Lakshmi no slide e as mãos em oferenda. Então, esse é um mantra curtinho, muito lindo de se fazer pela manhã, né? Perceber a divindade nas mãos e como a gente consegue passar isso para o mundo, né? Como a gente consegue colocar isso em ação. Vânia, bora lá, vamos lá no próximo.
Isso. Esse é um mantra muito lindo, que ele foi cantado por uma rainha, agora eu não vou me lembrar o nome dela, mas é uma rainha cantando para Krishna. Ela reconhecendo Krishna como mãe e pai, né? E é um mantra muito lindo, se não me engano, ele está no Rig Veda. E ele diz assim: ó Deus, você é minha mãe, meu pai, meu irmão e meu amigo. Você é meu conhecimento e minha única riqueza. Você é tudo para mim e o Deus de todos os deuses. Então, esse também é um dos mantras, assim, eu aprendi a cantar esse mantra quando eu fiz o curso de filosofia do yoga, e ele é muito precioso, é um mantra muito luminoso, né? A gente reconhece o divino como mãe, como pai, como irmão, como amigo, né? Como conhecimento, né? Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente, todo conhecimento que a gente coloca para dentro como alimento, né? A gente reconhece que é esse divino, que é esse sagrado, esse Deus. Então, é uma reverência e um agradecimento muito forte, né? E ele é lindo, né? O canto é muito lindo. E ele é assim: Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Eva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Olha, esses mantras, todos os mantras que eu coloquei aqui, depois eu vou passar, quem se interessar, eu tenho uma playlist no Spotify, tem várias versões desses mantras que a gente pode ouvir, são muito lindos, tá? Em várias versões, então quem se interessar, tem uma playlist lá que chama Manhã Sagrada. Depois eu passo para as meninas, ou posso até passar aqui. Depois eu passo para vocês aqui o link do Spotify, tá bom? Vamos lá, Vânia, a gente pode ir para o próximo mantra. E aqui no slide anterior tinha uma imagem de Krishna, de Radha e Krishna. Esse é um mantra para Durga. Na tradição shivaísta, falam que é para Durga, mas tem muito na tradição Vaishnava, que são os devotos de Vishnu. Muitos falam que é um mantra para Narayani, que é Lakshmi. Mas, na verdade, é um mantra para a Mãe Divina, né? Para essa deusa primordial, seja ela qual for a sua manifestação. Eu acho muito lindo cantar para a Mãe Divina, eu acho que essa tradição das deusas... Só um minutinho.
Minha cachorra está me chamando aqui. Essa tradição... Era só mesmo. Gente, acho que ela quer cantar mantra também, gente. Essa tradição das deusas é uma parte muito linda, assim. Eu sou muito conectada com esse feminino, com essa deusa primordial, que tem enfim, tem um lugar tão especial, assim, uma tradição tão maravilhosa. Então, esse mantra, ele diz assim: saudações a você, ó Narayani, que é a auspiciosidade de tudo o que é auspicioso, a consorte do Senhor Shiva, que é o meio de realizar todos os desejos e que é o refúgio de todos, a consorte de Shiva de 3 olhos e a bela de tez clara. E esse mantra a gente canta assim: Sarva Mangala Mangalaye Shive Sarvartha Sadike Sharanye Trayambake Gauri Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Sarva Mangala Mangala Shive Sarvartha Sadike Sharanye Trayambake Gauri Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute. Então, esse é o mantra Sarva Mangala, Mangalaye, da Mãe Divina Narayani. Aí a gente vai para o próximo, querida Buda. Olha, eu vou passar, deixa eu ver se eu consigo aqui, o link enquanto a Vânia, eu vou passar o link do Spotify aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Olha, eu vou pôr aqui no bate-papo, espera um pouquinho. Ó, gente, eu coloquei o link, tá? Do Spotify, tá bom? Com a playlist. Então, esse é um dos mantras muito conhecidos. Tem alguns mantras que a gente fala que são Shanti mantras, são os mantras da paz. E esse é um dos que eu mais gosto, que é o mantra da plenitude. Então, esse é um dos mantras quando eu estou em momentos assim aflitos, momentos de desconexão ou com algum tipo de dúvida,
algum tipo de ansiedade, algum tipo de aflição, né, que eu estou querendo voltar para esse lugar, né, de acolhimento e tal. Esse é um mantra muito, muito lindo, porque faz a gente... É uma oração, né, para voltar para esse autoconhecimento, para reconhecer que tudo vem dessa plenitude. Até as nossas dificuldades, até os nossos desafios, problemas, elas vêm dessa plenitude, porque fazem a gente evoluir de alguma forma, né? Então, quando a gente volta para esse lugar desse sagrado em todas as coisas no nosso dia a dia, de todas as ações, de tudo que acontece, a gente aquieta o coração. Então, é um mantra que traz mesmo essa paz interior e volta para esse lugar de plenitude, onde tudo é pleno, né? Então, ele quer dizer, ele canta assim: Om, isto é plenitude, aquilo é plenitude. A plenitude que surge da plenitude é plena. Tirando-se a plenitude da plenitude, somente plenitude permanece. Então, é muito lindo, porque ele vai falar que tudo é pleno, né? Todo o universo, ele vem dessa plenitude, dessa sabedoria, dessa consciência maior, que às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende com a mente, mas a gente pode acessar de outros lugares, né? Então, esse mantra bem conhecido, a gente canta assim: Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Então, esse é o Purnamada, mantra da plenitude. Esse mantra de paz tão sagrado, tão absoluto. E a gente vai para o nosso último mantra, que é o mantra Loka Samasta. Eu tenho diversos professores que me inspiram, mestras, mas eu tenho como uma mestra muito maravilhosa a Ama, que é uma mestra indiana reconhecida como a mãe dos abraços. E ela fala da importância desse mantra para o nosso mundo hoje, porque, na verdade, ele é um canto para todos, né? A gente canta para que todos os seres tenham felicidade, para que todos os seres sejam livres e felizes. Então, é um mantra lindo, porque a gente não está cantando só para nós, a gente está cantando para o outro, a gente está cantando para o coletivo. Vânia, pode passar aí, Ana, tá? E, normalmente, esse mantra a gente canta no final também. Então, é um mantra que a gente finaliza. E é um mantra muito fácil de cantar.
Então, esse é um mantra fácil da gente decorar também. Então, ele significa que todos os seres, em todos os lugares, sejam felizes, né? Então, a gente canta assim: Loka samasta sukhino bhavantu. 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 Om Shanti, Shanti, Shanti. E eu escolhi essa menina, né, indiana, assim, com essa saudação. E é isso, representar essa felicidade das crianças, né, essa amorosidade, esse olhar tão livre de crenças, livre né, dessas máscaras, dessas cascas que a gente vai colocando conforme a gente vai ficando adulto, para a gente voltar a ser livre, né, voltar a ser feliz no nosso dia a dia. Então, que isso possa ser uma oração universal, que se cada um de nós cantar um pouquinho, o universo reverbera, né? Então, a gente vai estar reverberando para que o mundo seja melhor, para que as pessoas sejam melhores, que as pessoas tenham mais autoconhecimento, mais compaixão, mais compaixão por si mesmos também, mais compreensão e mais saúde, né? Então, esses foram os mantras que eu escolhi, são mantras que eu canto diariamente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente pode abrir agora, se alguém quiser compartilhar, fazer alguma pergunta. Gostaria de ouvir a voz de vocês também. Ninguém tem dúvidas? Ninguém quer saber alguma coisa? Então, foi ótima aí a sua apresentação, adorei. E você disse que é aluna da Madhu? Sim. E uma vez ela deu uma definição de sadhana que eu achei assim, muito boa, que é essa, né, disciplina de levantar cedo, enfim, aquela disciplina, né? Então, ela disse que o sadhana é como se fosse uma flecha e que você tem que acertar no alvo. E é justamente isso, né? Você tem que estar todo dia ali Sim. no alvo, senão não dá certo, né? Acho que essa palavra sadhana é uma palavra que anda muito comigo. E é isso, a sadhana nada mais é do que essa prática constante, né? A prática constante que aí vai fazendo efeito, mas que tem que ter muita disciplina mesmo, Vânia. É isso, é que nem uma flecha para a gente ter que ir lá no alvo, né? E voltar sempre para aquele mesmo lugar. No começo, talvez, a gente fala, mas será que
vai valer a pena mesmo essa prática, mas eu acho que tudo na vida a gente tem que ter um pouco de esforço, né? A gente não consegue as coisas assim do nada, né? Então acho que a prática espiritual, a prática devocional, qualquer prática de autocuidado também demanda tempo e demanda intenção mesmo, né? E presença e vontade de fazer para a gente ver os resultados, como qualquer outra coisa, né, que a gente faça. Então, é isso, mas depois se torna tão prazerosa a prática que a gente não consegue viver sem. Essa é a beleza, né? Então, que maravilha a gente poder ter um espaço de tempo só para nós. Isso devia ser primordial, né? Esse tempo só com você mesmo, né? Aquele tempo de silêncio também. O silêncio é uma forma de se conectar. Eu acho que conversa muito com o mantra, porque o mantra faz você essa ferramenta de som e vibração que te leva para o silêncio. Olha que interessante, né? Então, o mantra, você cantando ele, você vai levar você para esse lugar de silêncio também, que é muito importante. Então, os dois andam juntos, mas é uma prática constante mesmo. E a sadhana, acho bonito é isso, você escolhe o que faz mais sentido para você, né? Colocar um mantra da forma que você quiser no seu dia, e aí outras práticas também. São muitas que a gente pode fazer, mas escolher aquela que faz mais sentido para você, escolher aquele lugar na sua casa, um cantinho especial que você tem e colocar essa intenção todos os dias. Mas a Madhu é maravilhosa. Eu estou aprendendo muito, eu estou fazendo um curso de astrologia védica e, nossa, assim, eu tiro meu chapéu para ela porque é de uma complexidade, assim, eu falei para ela, precisa de anos de estudo, né? Acho que todas as filosofias e as práticas dessa tradição, o Ayurveda, o Yoga, mas a astrologia védica, ela te leva para um lugar assim de autoconhecimento profundo, para você ler quem você é mesmo. E os mantras fazem muito parte desse universo, porque você canta mantras para os planetas, você canta mantras para as divindades que representam os planetas, enfim, é uma imensidão de conhecimento. Muito incrível. Então, eu deixei aí o link do Spotify. Eu, no meu Instagram, depois eu posso... Eu acho que, não sei, provavelmente vocês viram no Instagram do Domingo com Mantras. Em 2020, eu fiz uma corrente de mantras. Quando a gente estava no meio da pandemia, eu resolvi cantar um mantra por dia. Então, são vários vídeos. Todo dia eu cantava um mantra. E foi muito bonito. Assim, a gente estava num momento muito vulnerável, né, de incerteza, e todo mundo conectado apenas pelas redes, e eu resolvi fazer uma corrente de mantras, e foi muito lindo, foi um momento de muita conexão. Então tem lá no meu Instagram, deve estar lá para baixo nos vídeos, mas se vocês colocarem lá nos vídeos, vocês conseguem ver, eu canto vários mantras, então foi uma corrente com várias pessoas que me falaram que cantavam todos os dias, esperavam de manhã para saber qual que era o mantra do dia. Então, foi muito incrível, foi uma troca muito linda minha com as pessoas, foi muito gratificante. Então, foi muito legal. O William levantou a mão, isso. Boa noite, tudo bem? Gostaria de pedir duas coisas e fazer uma colocação. Estão me ouvindo bem? A primeira, eu gostaria que você falasse
sobre o Dr. Ruguet, resumidamente, e também sobre o seu trabalho. E a minha colocação é que, como terapeuta de cura mental e espiritual, eu senti que houve um tratamento de muita dor de cabeça. Só isso. Eu acho que o nosso tempo também está curto aqui, né? Por isso que eu falei resumidamente. Oi, Obrigado. William. Imagina. Bom, o Dr. Ruguet, Dr. Ruguet, ele foi meu professor de Ayurveda. Ele é um dos maiores nomes do Ayurveda, acho que a gente tem aqui no Brasil. Ele dá curso de formação em Ayurveda. Eu sei que ele dá curso em São Paulo, no ashram dele, que fica em Minas Gerais, e também dá cursos online. E ele tem um conhecimento muito, muito maravilhoso sobre várias, não só a Ayurveda, mas ele ele dá, toda quarta-feira ele faz uma leitura da Bhagavad Gita, gratuito no YouTube, mas já está assim no episódio, sei lá, mais de 100, mas tem disponível desde o número 1, e tem muito conhecimento. Eu recomendo muito mesmo o canal do Dr. Ruguet no YouTube para ouvir ele falar sobre a Bhagavad Gita. E ele é um professor maravilhoso, assim, ele atende como médico também. Eu sei que ele atende lá no Ashram e atende em São Paulo. E é isso, acho que pode falar do Dr. Ruguet. Ele tem um site, acho que é Brahma Vidyalaya. Eu não sei exatamente agora, mas se você colocar no Instagram, você consegue acessar as páginas dele. Eu trabalho com a Ayurveda, faço atendimentos online também e presenciais com a Ayurveda. Recomendo toda a parte de alimentação, ritual diário, rotina, toda essa parte de adequar o seu ritmo, né, biológico para melhorar a tua imunidade e saúde, através da prática da Ayurveda. Recomendo mantras, pranayamas, posturas de yoga, enfim, várias coisas. E presencial, hoje em dia, eu atendo com as terapias, né, principalmente a Bianca, que é a oleação da Ayurveda, né, que a gente faz essa massagem poliquente. E eu coloquei, hoje em dia, eu trabalho também com esses sons, sound healing. Então, nas práticas, eu utilizo tigelas tibetanas, tambor, tambor oceânico, sementes. Então, o poder do som está muito presente nos meus atendimentos presenciais também. Então, é isso. Eu tenho Instagram, o meu Instagram é _FeRibeiroLima_108, e lá tem um pouquinho do que eu coloco, as minhas práticas, e para conhecer um pouquinho mais do que eu faço. E você pediu para dor de cabeça? Eu disse que eu senti, como terapeuta de cura mental e espiritual, senti que alguém foi ajudado com muita dor de cabeça. Eu não sei se é você ou é alguém. Eu não entendi, desculpa, a última parte. Pode repetir? Desculpa. Eu senti que alguém tem muita dor de cabeça foi ajudado. Não sei se é você ou é alguém, mas durante a sua fala eu senti isso. Que bom! Bacana. Bom, eu entendi. Uma pessoa com muita dor de cabeça, é isso? Isso. Tá ótimo. Você trabalha com cura também? Com cura mental e espiritual. Maravilha. Através da intuição. Bacana. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Isso, Ribeiro Lima 108.
Então é isso, meus queridos. Foi um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. Espero que tenha feito sentido para vocês. E Ana e Vânia, Olha, obrigada. foi um prazer recebê-la, uma gracinha, adorei os mantras que você escolheu. A apresentação dos slides para ilustrar foram lindas. Muitas das figuras das fotos foram trazidas então da Índia, né? Sim, sim, a grande maioria são imagens da Índia ou de deuses da Índia, dessa tradição. E quando você esteve na Índia, você podia falar um pouquinho assim dos lugares? Claro. Você falou Vrindavani. Olha, eu já fui 3 vezes para a Índia, então eu já fui para vários lugares. A primeira vez que eu estive lá foi em 2008. Eu fui com a Márcia, num grupo delicioso, e foi assim muito especial. A gente foi para um retiro num lugar ali na nascente do Ganges, num lugar muito maravilhoso, chama Glass House, e a gente teve um retiro com o Dr. David Frawley, que é um dos grandes, né, nomes dessa tradição americano, que é considerado praticamente um mestre mesmo, né? Foi muito lindo, e também teve um congresso de Yoga Ayurveda em Rishikesh, que a gente estava presente por alguns dias. Então, foi uma viagem maravilhosa. Eu fiquei 40 dias, se não me engano, nessa primeira viagem. E foi, assim, maravilhoso. A gente esteve em Mumbai, em Delhi, em Rishikesh. Aí a gente foi para o Rajastão, visitamos o Taj Mahal, Agra, Jaipur, Jodhpur. Nós fomos para o deserto, então a gente dormiu uma noite no deserto, o deserto de Thar, muito maravilhoso. E a gente foi para uma cidade que eu amo lá, que é a cidade dourada, chama Jaisalmer. É um dos lugares que eu mais amei na Índia, Jaisalmer, e uma cidadezinha pequenininha que chama Pushkar, onde tem uma feira de camelos, onde tem esse lugar onde tem esses, enfim, um monte de camelos. A gente até andou em camelos no deserto. Foi uma experiência bem inusitada, mas foi uma viagem muito linda. E aí eu fui mais 2 vezes, e eu pretendo ir para a Índia, assim, o quanto eu conseguir voltar para lá, eu vou. A Índia, eu brinco que a Índia, ela não é um lugar fácil, né? A gente fantasia um pouco esse lugar de meditação, dos mantras, dessa tradição, mas a Índia, ela te tira um pouco do seu lugar de conforto. Eu brinco que ela é uma mãe que te puxa para esse lugar, assim, de você voltar para esse eixo. Então, a gente tem que ir para a Índia com um olhar, um coração aberto, né? A ver o diferente, a entender o diferente, uma cultura completamente diferente da nossa. Né? Tudo é diferente, né? Então, assim, o trânsito, os barulhos, os macacos, as vacas, os elefantes, a quantidade de impressões que gera, né? Porque são os cheiros, todos os sentidos ficam muito aguçados quando a gente vai para lá. Mas é uma viagem que vale a pena. Acho que se alguém sentir esse chamado, acho que vale muito a pena. Eu sou muito suspeita para falar, confesso. A primeira vez que eu estive lá, eu fiquei muito emocionada. Parecia que eu já tinha estado lá antes, né? Mas é uma viagem, com certeza você vai trazer alguma coisa que vai te mudar de alguma forma. Eu acho que a viagem faz isso com a gente, né? A gente nunca volta o mesmo. Mas a Índia, acho que tem esse potencial ainda um pouco maior.
É uma viagem que vale a pena ser feita pelo menos uma vez na vida. Você estava falando sobre os mantras para os planetas. Nós tivemos aqui o Gunesvara, que é Sim. astrólogo Ele é védico um querido. que trabalha, né, com o Dr. Huguet. Sim. Ele veio 2 vezes aqui no Domingo com Mantras, e nós temos isso, nosso arquivo aí no nosso YouTube do Domingo com Mantras. Depois eu vou compartilhar com você, Que bárbaro! Eu quero ver também. mas todos vocês têm acesso a esse, né, Vânia? A Vânia é minha querida aí, companheira, que a gente grava e ela coloca tudo lá no YouTube, então, inclusive, né, hoje está sendo gravado também, como de costume. Vocês, por favor, vão aí no Domingo com Mantras, né, no Instagram, Domingo com Mantras, domingo _ mantras, e vocês têm o acesso na bio, vocês vão ver YouTube, e é só vocês clicarem lá que tem um acervo assim incrível. E gratidão pela presença, pelo compartilhar aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão eu vou apresentar o nosso próximo encontro, o nosso palestrante aí, o tema do nosso encontro. A Edileia, pode desmutar o... Edileia, o seu som tá sem som ainda. Aqui. Sim, oi. Foi. Amei sua apresentação, Fernanda, adorei mesmo. Foi uma honra ter participado do Domingo com Mantras hoje. Sempre, né? Eu virei viciada nos Domingos com Mantras. Então, vício, que maravilha! Sim. Eu ia te perguntar, sabe o quê? Você tem um mala específico onde você mantra, assim, de Rudraksha, de pedra natural? Ou eu queria também saber se você usa alguma coisa, um anel, um colar de devoção a algum deus? Olha, Edileia, é o seguinte, geralmente, quando eu faço mantras, assim, uma repetição, eu utilizo o Japamala. O Japamala pode ser de Rudraksha. A Rudraksha, ela na Índia, a gente chama, ela é uma lágrima de Shiva. Então, ela é uma semente, né, uma semente que tem diversos tamanhos, isso. Então, a Rudraksha, ela é muito utilizada para quem tem essa devoção a Shiva, mas pode ser usada por qualquer pessoa. Então, acho que é um dos Japamalas mais conhecidos, mas você pode ter Rudraksha, Japamala de diversas sementes. Então, você tem Japamala de Tulasi, que é uma madeira sagrada, para quem é devoto de Krishna, conhece muito a Tulasi, é uma planta muito sagrada, mas tem japamalas de cristal. Então, acho que isso é muito pessoal. Tá. Você utiliza aquilo que faz mais sentido para você, tá? Mas o Japamala te ajuda a contar e fazer esse 108, que é esse número sagrado, que a gente faz pelo menos 108 repetições. Agora, a divindade, no Ayurveda a gente fala também que a divindade representa os doshas, então para quem é mais vata, pitta, kapha, enfim, eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto muito vasto, mas então a divindade, ela de acordo com o que você está sentindo naquele momento, seja ela uma divindade da tradição hindu ou qualquer outra que faça sentido para você, mas assim, você pode escolher um mantra de alguma divindade, então você pode escolher um mantra curto para fazer todos os dias, o mantra de Shiva, que é o Namah Shivaya, pode fazer um mantra de Lakshmi, que é Om Shri Mahalakshmi Namaha, que são esses mantras menores, né? Esses mantras que você consegue repetir mais vezes. Mas eu acho que essa divindade depende muito de como você se conecta. É muito
muito particular, né? Eu, particularmente, canto muito para Krishna, porque tenho uma relação com Krishna. Na astrologia védica também a gente aprende que várias deidades também estão conectadas aos planetas, então, de acordo com a gente vai entendendo o mapa astral, a gente vai também entendendo para quem que a gente canta, mas isso é muito, assim, a sua conexão, para quem quer entender um pouco mais também das deidades. Eu falo isso bastante no meu canal lá do Instagram, sobre deidades, sobre mantras das deidades. E se você tiver alguma dúvida, me manda uma pergunta lá no Instagram, que a gente pode conversar e a gente pode falar mais sobre isso. Mando sim. Beijo, boa noite, obrigada. Obrigada a você. Muito bem. Querida, muito obrigada de novo, novamente. Foi um prazer estar aqui. Ok, então nós vamos anunciar agora nosso próximo Domingo com Mantras, que vai ser dia 16 de julho. E o tema que a Rosa vai nos trazer é Acalme a Mente, Abra o Coração. Project Mantra, uma prática espiritual oferecida pela Bhakti Marga. Então, boa semana, namastê, gratidão, Fernanda, uma gracinha. Namastê, gratidão. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, gente, boa semana para vocês. Obrigada a todos, obrigada, Fernanda. Até. Siga no canal aí, gente, para receber nossos convites no Instagram. Obrigada. Namastê. Namastê.